Olá, que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo bíblico. Abra aí agora a Bíblia de vocês, no livro de Romanos. Vamos continuar aqui, deixa eu abrir a minha Bíblia. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 19, aonde havíamos parado no vídeo passado, não é verdade? Romanos 9, 19. Abra sua Bíblia para que você possa, então, acompanhar, comparar o que vamos falar aqui com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Antes, vamos fazer, então, uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, uma vez mais aqui estou para adorar-te, glorificar-te, exaltar-te, meu Deus, e pedir ao Senhor a tua misericórdia, a tua compaixão, que o Senhor venha, meu Deus, falar conosco, através da tua palavra. Espírito Santo nos ilumina e que esses minutos que vamos estar aqui lendo a tua palavra venhamos ser edificados, renovados, fortalecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Muito bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 19. Diz assim, o apóstolo Paulo continua falando assim: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias. Então vamos entender aqui um pouco o que o Espírito Santo está falando aqui. Paulo ele vem falando aqui no capítulo 9 sobre a soberania de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, tanto do bom quanto do mal, né? Deus criou a todo ser humano e a verdade é que todo ser humano, desde Adão para cá, somos maus, somos pecadores, né? O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. E desde Adão para cá não existe nenhum justo. Não existe nenhum que seja bom, que faça o correto, o perfeito. Nenhum foi perfeito, nem Davi, nem Daniel, nem Noé, nenhum apóstolo, nenhum profeta. Todos pecaram, todos falharam. A diferença é que Deus, entre toda a humanidade, ele escolheu alguns. E esses que ele escolheu, desde antemão, desde antes de nós nascermos, antes da criação do mundo, Deus já tinha predeterminado quem seria salvo e quem não seria salvo. Quem foi escolhido e quem não foi escolhido. Isso aí é do poder de Deus, é da vontade de Deus.
Não depende de nós. Porque como a gente está falando aqui, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém, sabe, que seja salvo pelas suas próprias obras. Porque todas as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundícia, sujas. Nossas obras para Deus não valem nada. Por mais que a gente se esforce, ainda assim somos cheios de erros e de falha. Então, nós somos salvos pela fé, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. Não por nossas obras ou por nossos méritos. Então, Deus escolheu uns para manifestar a sua ira e outros para manifestar a sua graça, a sua misericórdia. É o que está escrito aqui. Aí, Paulo falando sobre isso, né, que Deus escolheu uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, que ninguém pode resistir, por exemplo, à vontade de Deus. Se a pessoa pode ser a pessoa mais incrédula, mais ruim, mais perversa, mas se Deus quer salvar ela, Deus vai e coloca o dom da fé nessa pessoa, essa pessoa vai crer e será salva. Ao contrário, a pessoa pode querer ser a pessoa mais justa, mais boa, cheia de boas ações, cheia de boas obras, mas ela não vai ser salva se ela não crer no Senhor Jesus, se ela confiar só nas suas boas ações. Quantas são as pessoas que dizem assim, mas eu não faço mal a ninguém, eu faço caridade, eu ajudo os pobres, eu dou comida, eu dou roupa, eu ajudo. Então, tem pessoas que pensam que serão salvas por fazer algum tipo de caridade. Não, ninguém vai entrar no céu batendo no peito, dizendo, eu estou aqui porque eu fui uma pessoa boa. Não. Essas pessoas que confiam em si mesmas, nas suas obras, são as primeiras que vão ao inferno. Porque elas não dão a honra para Deus, elas não dão a glória para Deus, elas não confiam que serão salvas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não há outra maneira, meu amigo e minha amiga, da pessoa ser salva. A pessoa não vai ser salva por cumprir a lei, a pessoa não vai ser salva por ser religiosa, a pessoa não vai ser salva por boas obras. A pessoa vai ser salva se ela crê no Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, você pode ser a pessoa mais religiosa, mais boazinha, mas se você não crê no Senhor Jesus, se você não reconhecer os seus erros, se você não reconhecer os seus pecados, as suas falhas, então você vai para o inferno. Porque nossas obras não são capazes de salvar. Só somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, se cremos no que Ele fez na cruz do Calvário por nós. É assim que o ser humano é salvo. E quem coloca essa fé dentro da pessoa é Deus. Então, desde antemão, Deus já escolheu os que iriam crer e os que não iam crer, os que iam ser salvos, os que não iam ser salvos. E Paulo já se antecipa e formula a pergunta dessas pessoas quando ele diz aqui no versículo 19, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à vontade de Deus? Ou seja, tem pessoas então que ela vai chegar e vai dizer assim, bom, se Deus já escolheu, então eu não tenho culpa de ir para o inferno. Eu não tenho culpa, né? Tem sim, porque as obras são más. Ninguém era para ser salvo, todos já estávamos condenados ao inferno. Merecemos o inferno. Só que Deus escolheu uns e deu a graça, deu a misericórdia, a fé a esses uns, a esses poucos que serão salvos. Aí você vai dizer, mas Deus é injusto. Deus, então ele é injusto. Não, Deus não é injusto, porque olha o que o apóstolo nos ensina aqui, no versículo 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Você sabe quem é Deus? O Criador do universo. Quem somos nós para discutir com Deus? Se assim foi a vontade dele,
Ele é soberano, ele é rei, ele é senhor, ele é dono de todas as coisas. Ele decide o que vai fazer com cada pessoa. Por isso Paulo diz assim, será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, o oleiro, aquele que mexe com o barro, do mesmo barro, ele pode fazer um vaso bonito e outro vaso feio. Um vaso para estar na sala com um lindo arranjo de flores pintado e outro vaso talvez para estar no banheiro, aonde vai ser depositado o papel higiênico. Do mesmo barro. Quem escolheu foi o oleiro. Então quem escolhe o destino, a vida de cada um, não somos nós, é Deus. Tudo que acontece na nossa vida foi pela permissão de Deus, foi pela vontade de Deus. Então essa história que as pessoas dizem do livre-arbítrio, o livre-arbítrio não funciona, não existe. Não existe essa palavra livre-arbítrio na Bíblia. Essa é uma palavra inventada pelo homem. Não é o homem que decide crer em Deus. Não é o homem que aceita Jesus. É Deus que aceita o homem. Entendeu? É até errado você falar essa expressão, você tem que aceitar Jesus. Não. Porque não depende de nós. É Deus que nos aceita. É Deus que escolhe. E quando ele escolhe uma pessoa, ele vai e coloca a fé dentro da pessoa e essa pessoa vai crer. Ora, se a pessoa não é escolhida por Deus, então Deus não vai dar a fé para ela, ela nunca vai crer. Ela nunca será salva. Porque ela foi escolhida para a ira, desgraçadamente. E a gente não tem como discutir isso, porque é a vontade de Deus. E Paulo fala assim como o barro não pode escolher, né, não pode dizer para o oleiro o que ele vai ser, assim também nós não podemos falar para Deus o que nós vamos ser. É a misericórdia dele, é a graça dele. A única coisa que a gente pode pedir a Deus é a misericórdia e a graça. E se ele tiver a misericórdia e a graça, ele vai salvar. É a vontade de Deus. É isso que está escrito claramente aqui no livro de Romanos. Você pode ler, reler, ler novamente e você vai entender que Deus tem os seus escolhidos. E não adianta espernear, não adianta criticar, eu não aceito, não importa. Deus é soberano, é Ele que decide. É como diz aqui no versículo 20, eu vou voltar a ler. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? As pessoas querem discutir com Deus. Como que um objeto pode discutir com quem o fez? Quem somos nós para discutir com Deus? Ele é soberano, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Tá bom? Então, fica claro isso aqui, tá? Aí ele diz aqui, no versículo 25, como também diz em Oséias, profeta Oséias, né? Que está no Antigo Testamento. Chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, ou seja, alguns serão salvos. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ou seja, se Deus não tivesse escolhido alguns, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, o que o Espírito Santo está falando aqui? Está falando aqui que ninguém seria salvo
se não fosse Deus escolher alguns, tanto do povo de Israel como dos gentios, das demais nações. Porque se Deus não tivesse escolhido alguns para salvar, toda a humanidade já seria como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que existiram na época de Abraão. Você vê que lá no texto sagrado, em Gênesis, fala de Sodoma e Gomorra, aonde o sobrinho de Abraão morava nessa cidade. Deus enviou anjos para tirar ele às pressas de lá, com a sua família, né? Porque ia cair fogo do céu e ia destruir as cidades, porque Sodoma e Gomorra eram cidades que ninguém tinha temor a Deus naquela cidade. Toda a cidade já estava corrompida. Prostituição, homossexualismo, lesbianismo, todo tipo de impureza, de desgraça. Não havia temor a Deus, não havia fé em Deus. Não havia nenhum sequer ali naquela cidade justo para ser salvo. Abraão chegou a rogar a Deus: meu Deus, mas se tiver ali um justo, 5 justos, será que o Senhor não vai ter misericórdia? Deus falava para Abraão: se tiver alguém lá justo, eu vou ter misericórdia. Não teve ninguém. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém teria temor a Deus, nem eu e nem você. Se a graça de Deus, se a misericórdia de Deus não tivesse chegado até nós, nós já estaríamos praticando as mesmas coisas que Sodoma e Gomorra. Muitas vezes vemos coisas que as pessoas do mundo praticam e falam: olha, como que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? A pessoa não tem temor a Deus. Meu amigo, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos fazendo a mesma coisa e até pior. Por isso não temos que julgar, né? Porque não somos salvos porque nós escolhemos alguma coisa ou porque somos melhores, mas sim pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então isso tem que estar bem claro para nós. O mundo está caminhando para uma Sodoma e Gomorra. Você vê que cada dia está pior, né? Cada dia está pior. Até dentro das supostas igrejas, você vê tanta desgraça, porque não existe temor a Deus. Não existe temor a Deus. Somente o remanescente, somente alguns poucos escolhidos por Deus é que são, então, tirados desse mundo, e Deus dá a essas pessoas o dom do arrependimento. Essas pessoas se arrependem, nascem de novo, recebem o Espírito Santo e buscam viver uma vida santa, uma vida reta, que agrada a Deus, guiadas por Deus. Então tudo é para a honra e para a glória de Deus. Ninguém que chegar no céu vai chegar dizendo: eu estou aqui pelas minhas obras. Todos vão chegar com a cabeça baixa, humilhando-se diante de Deus e agradecendo, dizendo: Deus, muito obrigado pelo Senhor ter tido misericórdia de mim, porque se não fosse a tua misericórdia, eu estaria no inferno também. Tá bom? Aí, aqui diz no versículo 30, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. O que o Espírito Santo está falando aqui? O seguinte: os gentios, as demais nações, o povo que não é israelita, que não buscava Deus, que não tinha a lei de Deus, Deus escolheu alguns dentro dessas nações, e essas pessoas receberam a palavra, receberam a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e creram no Evangelho, creram no Senhor Jesus, e foram salvas. Ou seja, um povo que não conhecia Deus, que não era descendente de Abraão,
que não tinham a lei de Deus, nem a palavra dos profetas, mas creram no Senhor Jesus e foram salvos. Agora, há judeus, há israelitas, a grande maioria, que eram filhos de Abraão, são filhos de Abraão, descendência de Abraão, que tem a lei, que tem os profetas, que tem a palavra, mas essas pessoas não creram no Senhor Jesus. Você vê que Jesus veio a esse mundo e quem foram as pessoas que mais odiaram Jesus, mais rejeitaram Jesus? Quem foi? Quem foi o povo que gritaram lá, quando Pilatos queria soltar Jesus? Quem foi que gritou, crucifica-lhe? Foram os judeus. O povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Foram eles que disseram, crucifica-lhe. Porque eles não aceitaram Jesus. Eles não creram em Jesus. Por que eles não creram? Por quê? Porque eles queriam ser salvos pelas suas obras. Porque eles queriam ser salvos pelos seus méritos, não pela graça e a misericórdia de Deus. Eles queriam chegar no céu, batendo no peito e dizendo, eu não sou como esses pecadores. Eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu vou na missa, eu faço caridade, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro as regras, eu faço o sacrifício, etc. Eu faço o jejum, etc, etc, etc. Então essas pessoas chegariam no céu se vangloriando, se orgulhando, praticamente dizendo, eu nem precisei de Deus, cheguei aqui pelos meus esforços. Então essas pessoas são as primeiras que vão para o inferno. Porque ninguém é salvo pela sua força, pelas suas obras, mas pela misericórdia de Deus. Por isso eles não aceitaram Jesus, porque Jesus disse, vocês só podem ser salvos se vocês crerem em mim. Se vocês não crerem em mim, vocês não serão salvos. E eles não quiseram crer em Jesus. Eles queriam ser salvos pelas suas obras. Por isso, não foram salvos. Só alguns poucos que creram e que creem no Senhor Jesus serão salvos. Então, religião não salva, boas obras não salva. Quem salva é Jesus. Isso está claríssimo aqui no versículo 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Ou seja, Israel queria ser salvo pela sua justiça, não conseguiram. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Então, somos salvos pela fé, não por obra. Se alguém falar para você, você tem que fazer tudo isso aqui, para você ser salvo, é mentira. Nós somos salvos por crer no Senhor Jesus. E quando a gente crê, a gente obedece. Mas não adianta obedecer sem crer. Não adianta fazer sem crer, pensando que será salvo por suas próprias obras. Por isso ele diz aqui, tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é essa pedra de tropeço aqui? Essa pedra de tropeço é Jesus. Os judeus tropeçaram em Jesus, ou seja, Jesus se colocou na frente deles, dizendo, eu sou a salvação. E eles não aceitaram, por isso tropeçaram e caíram. Como está escrito, eis que põe em Sião. Onde é Sião? Jerusalém, Israel, uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. E aquele que nela crê não será envergonhado. Então, quem não creu em Jesus tropeçou na pedra e caiu e não será salvo. Mas quem crê no Senhor Jesus não será envergonhado. Então, resumindo o que o Espírito Santo nos falou aqui hoje, a salvação é pela fé, não pelas obras, e Deus é que escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Uns são para a ira eterna, condenação interna, morte eterna,
outros para a vida eterna, e isso é para a glória de Deus. Porque ninguém é bom, ninguém é justo. Todos somos merecedores do inferno. Ninguém seria salvo. Todos já seríamos como Sodoma e Gomorra. Mas Deus, na sua graça infinita, escolheu alguns para a vida eterna. E isso não tem discussão, a gente não tem como discutir isso, questionar isso, porque, como disse Paulo, um barro não pode falar para o oleiro o que ele vai ser, para que ele vai ser feito. Não é verdade? Então, quem foi escolhido, humilhe-se diante de Deus, dê graças a Deus todos os dias por ele ter te escolhido. Né? E sempre diga, graças a Deus, ou a misericórdia de Deus, porque senão eu já estaria no inferno. Não é pelas minhas obras, nem pelo meu esforço. E aqueles que andam batendo no peito, se achando melhores do que os outros, porque são religiosos, esses que querem ser salvos pelas suas obras, são os primeiros a estarem condenados, porque tropeçaram na pedra, tropeçaram na graça. Esses são os condenados ao inferno. Tá bom? Muito bem, vamos parar por aqui então. Terminamos o capítulo 9 de Romanos. E no próximo vídeo, se assim Deus nos permita, vamos continuar a partir do capítulo 10. Ok? Deus abençoe e qualquer coisa, escreve nos comentários, qualquer pergunta, qualquer consulta, se precisar falar comigo, estou à sua disposição. Se puder, copie o link desse vídeo, mande para os seus contatos, dá um me gusta aí, um like, se inscreva no canal para que o YouTube possa enviar esse vídeo a outras pessoas, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.